Oportunidades disfarçadas na concorrência acirrada. No início do século XX, os produtores de açúcar de São Paulo entraram numa guerra de preços quase suicida. Prevendo o fim trágico, um dos refinadores resolveu procurar os concorrentes e propor uma trégua. Do encontro entre eles, surgiu uma ideia ainda melhor: unir os pequenos fabricantes e criar uma empresa maior, mais sólida e forte, capaz de competir em outros mercados e representar o setor perante o governo. Não por acaso, a nova companhia recebeu o nome de União. Fábricas fechando, empresas pedindo concordata, milhares de trabalhadores perdendo seus empregos, produtos baratos chineses invadindo o mercado, crise para todo lado. Parece a situação atual no mundo, não é mesmo? Mas acredite, estou falando da Suíça nos anos 1970, uma prova de que os problemas se repetem, em lugares e épocas distintas. O cenário descrito acima retrata a indústria relojoeira daquele país. Tradicional fabricante do produto, a Suíça tinha seu posto ameaçado pelos japoneses, chineses e coreanos. Os relógios digitais dos países orientais eram extremamente baratos, resultado de uma combinação entre produção em série e mão de obra não especializada. Enquanto isso, os suíços continuavam com a cara e lenta fabricação artesanal. Alguns modelos levavam até 3 meses para ficar prontos. Para reagir, o país enfrentava outra barreira além da concorrência: a tradição. Ao lado do chocolate, o relógio é um dos maiores orgulhos da Suíça. Fabricar os melhores, mais exatos e perfeitos relógios do mundo sempre foi questão de honra. O orgulho é um sentimento perigoso. Em excesso, tem efeito paralisante e pode levar os negócios à ruína. A bancarrota seria o destino da indústria relojoeira suíça se não se adaptasse. E rapidamente, as marcas orientais, principalmente Seiko e Citizen, avançavam como gafanhotos. Entre 1977 e 1983, a participação da Suíça no mercado encolheu de 43% para 15%. De líder mundial, o país recuou para a 3ª posição, atrás da China e do Japão. Desesperadas, 2 grandes empresas resolveram se aliar. A General Company of Suisse Vatimakin e a Société Suisse pour l'Industrie Horlogère, antes rivais, uniram forças para enfrentar o inimigo. O primeiro passo foi deixar o orgulho de lado e simplesmente copiar os orientais, automatizando a linha de produção. O segundo foi reduzir ao máximo o número de componentes em cada relógio, de 91 para 51 peças. O terceiro foi buscar um substituto para o dispendioso aço utilizado nas pulseiras, que, sem cerimônia, foi trocado pelo plástico. Nem precisa dizer que as mudanças chocaram o restante da indústria do país. Isso é uma ofensa, uma agressão à nossa história, dispararam os concorrentes. O temor era manchar a reputação suíça e abalar a imagem de autoridade mundial no segmento. Mas os 2 fabricantes se defenderam, afirmando que as decisões foram tomadas com o cuidado de não comprometer a qualidade e honrar a tradição. Apesar de feito à base de plástico, o novo relógio era à prova d'água e mantinha a precisão e a resistência a choques. Essa reação é comum. Toda quebra de paradigmas enfrenta resistências. Como observou com perfeição o cientista britânico James Lovelock, as ideias realmente originais seguem uma trajetória familiar. Primeiro, as pessoas dizem que se trata de um absurdo, depois dizem talvez e, finalmente, garantem tê-las defendido desde o começo. Além da tradicional qualidade, os suíços optaram por permanecer na tecnologia que dominavam com perfeição a dos relógios analógicos em vez de seguir os japoneses e seus modelos digitais. Se o objetivo fosse apenas cortar custos, estaria resolvido. Mas os europeus sabiam que não era suficiente. Os asiáticos poderiam agir como verdadeiros kamikazes e baixar ainda mais os preços. Poderiam também, com o tempo, elevar a qualidade de seus produtos. Ou seja, o problema seria apenas adiado. Era preciso criar algo mais, um diferencial claro, uma personalidade única, um valor emocional, qualquer coisa que pudesse fidelizar os consumidores e blindar a indústria contra investidas futuras da concorrência. Os suíços concluíram que era preciso reinventar o negócio. Até então, o relógio era visto como um artigo duradouro, para a vida inteira. O sujeito escolhia o modelo que mais combinava com ele e não trocava mais. Isso era ruim para o segmento, porque cada pessoa comprava o produto apenas uma vez. Melhor seria se as pessoas pudessem renovar a mercadoria, trocar as peças diariamente como fazem com as roupas. Com esse raciocínio, os 2 fabricantes transformaram o relógio num artigo de moda. A revolucionária estratégia seguia a mesma lógica das coleções de alta costura:
lançar modelos diferentes a cada estação. Assim, em 1983, foi lançada a primeira coleção Primavera-Verão da marca Swisswatch, ou apenas Swatch, como ficou conhecida depois. Com 6 modelos femininos e 8 masculinos, as peças coloridas imediatamente conquistaram os jovens. 2 vezes por ano, a Swatch apresentava as linhas clássica, esporte, lazer casual, moda e arte. A estratégia permitia também aproveitar oportunidades, criando modelos inspirados em eventos ou acontecimentos importantes, como a passagem do cometa Halley, em 1986. Até a publicidade foi inovadora. Para divulgar as coleções, a empresa chegou a pendurar réplicas enormes, de até 150 metros de altura, em arranha-céus das principais cidades da Europa e dos Estados Unidos. O público aderiu em massa e o Swatch se transformou numa febre mundial. Mas, por pouco, a solução não chega tarde demais. Até 1983, mais de 80% dos trabalhadores do segmento na Suíça haviam perdido seus empregos. Graças ao fenômeno, os suíços não apenas se recuperaram, como construíram uma marca pop global. Além de redefinir toda uma categoria de produto, ainda recolocaram o país na liderança mundial no segmento. Em 1992, os relógios da marca já eram os mais vendidos. Atualmente, de cada 4 modelos vendidos no mundo, um é Swatch. Outro exemplo de reinvenção do negócio ocorreu com os drive-ins na Califórnia, nos anos 1940. Surgidos com o aparecimento do automóvel, os drive-ins eram restaurantes ao ar livre, com cinema ou não, em que as pessoas podiam comer hambúrgueres sem sair de seus carros. A estrutura exigia inúmeros garçons e estacionamentos enormes para receber os visitantes. O problema foi que esses locais se transformaram em barulhentos pontos de encontro de adolescentes. É um público que consome pouco, não tem a menor pressa de ir embora, anda em grupo e se envolve em brigas. O ambiente ameaçador rapidamente afastou os clientes que realmente consumiam, as famílias. Para piorar, havia uma concorrência enorme de restaurantes oferecendo o mesmo tipo de serviço. Essa situação levou os irmãos Richard e Maurice, proprietários de um drive-in, à decisão de mudar radicalmente o negócio. O objetivo era afastar os adolescentes encrenqueiros e atrair as famílias de volta. E mais, fazer com que as pessoas comprassem logo e fossem embora. Simples assim, e foi em busca disso que fizeram 4 alterações radicais. Primeira, eliminar o estacionamento. A explicação: os carros só ficam horas estacionados porque tem onde parar. Segunda, reduzir drasticamente o cardápio, de 25 itens para apenas 9. A razão: para os clientes não perderem tempo escolhendo. Terceira, eliminar talheres e pratos e entregar os produtos em saquinhos de papel. Neste caso, o motivo era mais simples: cortar custos. Quarta, eliminar os garçons. Os clientes fariam os pedidos por 2 janelas que davam para a rua. É perfeito, eles pedem, pagam e vão embora. A ideia era repassar toda a economia para o consumidor. Um hambúrguer passou a sair por apenas 15 centavos, enquanto os concorrentes cobravam em torno de 30 centavos, e uma porção de batatas fritas, por 10 centavos. Assim, em 1948, os irmãos Richard e Maurice McDonald inauguraram o primeiro McDonald's. O serviço era tão rápido que os clientes pediam e eram atendidos em menos de 1 minuto. Apesar da agilidade do serviço, filas enormes se formavam nas janelas. Gente de todo tipo, jovens, adultos e crianças, esperava para experimentar a novidade. Foi essa inovadora combinação de serviço simplificado, opções limitadas, atendimento rápido e público variado que atraiu a atenção do visionário comerciante Ray Kroc. Mais tarde, Kroc transformou o McDonald's no maior império global do fast food. Se você está no comando de um negócio que está ficando para trás, trate de reinventar sua empresa. Sei que é preciso disposição e coragem, mas dependendo da situação, ou você faz isso por iniciativa própria ou vão fazer por você. Em meados dos anos 1980, a americana Intel perdia continuamente participação no mercado de chips de memória para os fabricantes japoneses. Os orientais ofereciam melhor relação custo-benefício, produção em massa, produtos de alta qualidade e preço baixo. Tínhamos perdido nosso rumo. Estávamos caminhando para o Vale da Morte, afirmou Andy Grove, cofundador da companhia. Em seu livro Só os Paranoicos Sobrevivem, Andy relata que, em meados de 1985, estava em seu escritório com o então presidente da Intel, Gordon Moore, debatendo o problema. O diálogo foi o seguinte: e se nos mandassem embora e a diretoria contratasse um novo presidente, o que ele faria?
Acho que ele nos tiraria do negócio de chips. Então, por que a gente não sai da sala, entra de novo e faz isso a gente mesmo? E, por incrível que pareça, foi exatamente isso que eles fizeram. Andy e Gordon levaram a Intel a abandonar o negócio de chips, ramo sobre o qual a empresa foi construída, e a se dedicar ao segmento de microprocessadores, que despontava na época. As empresas japonesas continuaram a fabricar chips de memória. Nós simplesmente desistimos de competir. Dificuldades nos dão coragem para pensar o impensável, disse Andy. Foi uma guinada ousada, mas estratégica. De simples fabricante de chips, a Intel se transformou na líder mundial na produção de semicondutores. Semicondutor é um tipo de material que permite o processamento das informações e, exatamente por isso, indispensável em qualquer computador. Atualmente, o famoso Intel Inside está presente no interior de PCs e Macs ao redor do mundo. O que Andy Grove e Gordon Moore fizeram foi alterar a atuação da empresa antes que o mercado o fizesse. Mudar um negócio é especialmente difícil quando se trata de uma empresa familiar. Neste caso, os valores do fundador, a tradição do negócio e até o restante da família podem inibir, e até impedir, a atualização da empresa. Por isso, a sucessão familiar é tantas vezes um processo traumático. Isso quando o patriarca não quer largar o controle da companhia porque tem convicção de que as gerações mais novas não têm experiência e conhecimento suficientes para dirigir o negócio. Mas, às vezes, entender pouco do assunto pode ser até uma vantagem. O caso a seguir mostra que cair de paraquedas num problema pode ser bom. Afinal, a solução pode vir do próprio paraquedas. Quando aquela italiana de 28 anos assumiu a loja de artigos de couro da família em Milão, em 1978, não tinha qualquer formação em moda, desenho ou administração. A mulher só havia estudado política e teatro. Para complicar, ela pegou uma empresa em crise, com vendas agonizantes. Fundada em 1913 por seu avô, a loja tinha vivido dias melhores. Chegou a exportar acessórios para outros países da Europa e para os Estados Unidos. Porém, nos últimos anos, vinha perdendo rapidamente mercado para concorrentes gigantes e poderosos como Gucci e Hermes. Exatamente por não ser do ramo, a executiva não tinha regras ou conceitos pré-estabelecidos. Então, pôde fazer o que lhe parecia óbvio. Se estava difícil competir no mercado de artigos de couro, por que não fabricar acessórios utilizando outros materiais? O que para ela era evidente para a família soou como absurdo. Como abandonar o couro de uma hora para outra? Por que desrespeitar a tradição da empresa? Qual a razão para enfrentar o avô? A executiva ouviu tudo em silêncio e raciocinou. Intuitivamente, sabia que seguir a tradição numa empresa em decadência era como um comandante afundar com o navio. E isso ela não podia deixar acontecer. Usando todos os conhecimentos adquiridos nos cursos de política e teatro, ela habilmente costurou apoios na família e conseguiu aprovar seu projeto. Na busca de um substituto para o couro, a italiana testou os mais diferentes materiais. E um em particular chamou sua atenção: o tecido dos paraquedas utilizados pelos militares italianos, um curioso nylon com aspecto de seda, ao mesmo tempo leve e resistente. Com ele, a mulher produziu uma inovadora linha de mochilas e bolsas de luxo. A novidade atingiu em cheio as necessidades das consumidoras, que buscavam praticidade sem abrir mão da beleza. Foi com ideias originais como esta que Milksia Prada transformou o pequeno negócio da família numa das marcas fashion mais cobiçadas do mundo. Todo empresário deve estar aberto para inovações, principalmente num mundo em que as mudanças acontecem cada vez mais rapidamente. Se você não está ocupado reinventando sua empresa, posso garantir que está ficando para trás, disse, certa vez, o vice-presidente da Toyota, Fujitsu. Quando se pretende entrar em mercados estabelecidos, com concorrentes sólidos, é indispensável oferecer um diferencial inovador. Em 1969, uma pequena loja de cosméticos abriu suas portas na rua Oscar Freire, na capital paulista. Com apenas 7 funcionários, usou como arma um serviço inédito. Um cartaz na fachada anunciava o seguinte: consultoria personalizada em tratamento de beleza. A mensagem se revelou uma isca perfeita. As mulheres se aproximavam para conhecer a tal consultoria. Uma vez dentro da loja, eram apresentadas a linha de produtos e faziam a compra. A coisa ia tão bem que os proprietários decidiram expandir o negócio, oferecendo tanto a consultoria como os artigos em domicílio. Dessa forma, foi possível multiplicar as vendas sem a necessidade de abrir novas lojas. As mulheres contratadas para o serviço não foram denominadas vendedoras, e sim consultoras. Esta é a história da Natura, a maior empresa de cosméticos da América Latina.
Já na virada dos anos 1980, um exército de 2.000 consultoras da marca circulava pelas principais cidades do Brasil. Atualmente são mais de 350 mil, mas nem sempre um diferencial claro é suficiente para fazer um negócio decolar. Talvez você tenha que apelar para um nome falso. No início dos anos 1960, nos Estados Unidos, as pessoas pensavam que o melhor sorvete do mundo era o dinamarquês. Quem se incomodava com isso era o produtor Reuben Matus. Havia mais de 30 anos que ele e sua família fabricavam alguns dos sorvetes mais saborosos de Nova York. Sua paixão em buscar a excelência o levou a montar, juntamente com a esposa Rose, em 1961, um novo negócio. Ali, Reuben pôde aprimorar a receita da família e desenvolver um sorvete inigualável na qualidade, feito com pedaços inteiros de frutas, ingredientes naturais e creme fresco, em produção artesanal. Realmente, o resultado não deixava nada a dever aos melhores escandinavos, tanto que quem experimentava jurava que era dinamarquês. Porém, quando sabia da procedência americana, não raro a pessoa reagia com certa decepção. Sério? Podia jurar que era dinamarquês, ou que pena. Ah, as incoerências da alma humana. Imagine quantas marcas que, a despeito de fabricarem produtos de qualidade superior, sucumbiram vítimas desse tipo de preconceito, às vezes totalmente infundados. Inconformado com a situação, Reuben teve uma ideia marota. Por que não criar um nome que soasse escandinavo? Isso mesmo, em vez de combater o preconceito, por que não se aproveitar dele? Empolgado, o homem correu até uma biblioteca para conhecer melhor o idioma dinamarquês. Ao final da sua pesquisa, Matus chegou a uma palavra, Häagen-Dazs. Assim, em 1961, surgia a grife dos sorvetes finos. Sempre que conto essa história, as pessoas perguntam: não é errado colocar um nome dinamarquês num sorvete americano? Isso não é induzir o consumidor? Não é passível de ação judicial? A resposta é não. Nomes não precisam necessariamente ter ligação com a procedência do produto. Só para citar alguns exemplos, as sandálias havaianas não são produzidas no Havaí, as lojas americanas são brasileiras, a cerveja antártica não é proveniente do continente gelado. Enfim, nome fantasia não passa disso. Fantasia, invenção. Aliás, você sabe o que significa Häagen-Dazs em dinamarquês? Nada. Isso mesmo, é uma palavra inventada. Não tem significado nenhum. Quer dizer, não tinha. Atualmente Häagen-Dazs é sinônimo de sorvete premium em qualquer lugar do planeta. Pense nisso quando for batizar sua empresa ou um novo produto. É possível criar um nome que ajude nas vendas? Em 1945, com o final da Segunda Guerra Mundial, o mundo entrou num clima de otimismo, empolgação e liberdade. Inspirado pelo momento, o estilista francês Louis Herr criou um revolucionário maiô de 2 peças. Como deixava à mostra a barriga das mulheres, foi um escândalo. A polêmica foi tão grande que nenhuma modelo profissional aceitou posar usando a peça. Mas Herr não desanimou. Ele sabia que toda ideia realmente original enfrenta resistência no começo. As pessoas precisam de tempo para se acostumarem com o novo. O problema era como convencer pelo menos a imprensa a noticiar sua invenção. Na época, não havia assunto mais em voga do que a bomba atômica. Depois de arrasar as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, e pôr fim ao conflito, a arma ficou famosa da noite para o dia. Os Estados Unidos anunciaram investimentos pesados para desenvolver o novo armamento, realizando testes nucleares num arquipélago do Oceano Pacífico. A operação foi amplamente divulgada pela imprensa nos 4 cantos do planeta. O francês enxergava semelhanças entre a bomba e sua criação. Ambas eram revolucionárias, polêmicas e representavam o futuro. Por isso, numa excelente jogada de marketing, o estilista resolveu batizar seu produto com o nome da ilha onde os americanos realizavam os testes, no atol de Bikini. Assim, em 1946, era apresentado com grande estardalhaço pela imprensa o biquíni. Como não conseguiu mesmo convencer uma modelo profissional a vestir sua roupa, Herr precisou contratar uma stripteaser para o desfile, chamada Micheline Bernardini. Observe como foi um amplo acerto. Ao mesmo tempo que pegou carona num tema atual, transmitiu a imagem de uma tendência, uma inovação inevitável. Sem contar, é claro, que os 2 assuntos são temas explosivos. Como afirmou certa vez o escritor e dramaturgo Nelson Rodrigues, o biquíni é uma nudez pior do que a nudez. Dificuldade semelhante vivia a Lacta, em 1938. A empresa havia lançado no mercado brasileiro seu primeiro chocolate crocante, com o nome óbvio de Chocolate Lacta. Mas o produto teve enorme dificuldade para deslanchar. A marca não era muito conhecida e havia muitos concorrentes estabelecidos.
Era ano de Copa do Mundo, e não se falava em outra coisa por aqui. Pelo radinho de pilha, o Brasil inteiro acompanhou a trajetória da seleção, que terminou em terceiro lugar na competição realizada na França. O craque e artilheiro da equipe brasileira foi Leônidas da Silva. Criador da bicicleta, o jogador carioca se transformou na sensação do momento e recebeu da imprensa paulista o carinhoso apelido de Diamante Negro. A Lacta identificou no carisma do jogador uma excelente oportunidade para promover seu produto. Assim, após adquirir os direitos de nome e imagem por R$10.000, o fabricante lançou, em 1940, o chocolate Diamante Negro no país. Foi uma tacada de mestre. Uma pesquisa realizada logo após a assinatura do contrato apontou o craque como uma das 3 personalidades mais populares do Brasil, ao lado do presidente Getúlio Vargas e de Orlando Silva, o cantor das multidões. Outro personagem muito conhecido dos brasileiros no início do século XX era Jeca Tatu. Criado pelo escritor Monteiro Lobato, Jeca era um caboclo pobre, morador do interior, que habitava uma casinha de sapê em companhia da mulher também miserável. Passava os dias de cócoras, com um cigarro de palha na boca, sem ânimo para fazer nada. Lobato criou o personagem para denunciar, de forma irreverente e caricatural, a situação crítica em que vivia o sofrido homem do campo. Sem assistência médica ou saneamento básico, os moradores carentes contraíam diversas doenças, como anemia, amarelão, malária e esquistossomose. Havia no mercado uma série de remédios e fortificantes prometendo combater os males. Um desses produtos era fabricado pelo farmacêutico Cândido Fontoura. Produzido pelo Laboratório Fontoura em Bragança Paulista, interior de São Paulo, o tônico enfrentava a concorrência de dezenas de marcas, algumas de péssima qualidade e preços irrisórios. O que deixava o farmacêutico revoltado era presenciar gente simples gastando seu único dinheirinho num remédio que não surtia efeito algum. Cândido se orgulhava de seu fortificante, que, como ele mesmo dizia, continha ferro para o sangue e fósforo para os músculos, perfeito para tratar crianças anêmicas. Já naquela época, a medicina conhecia as causas da anemia, alimentação deficiente e falta de hábitos de higiene. Basicamente, o que faltava era educação. Jeca Tatu parecia o garoto propaganda perfeito para conscientizar a população e, de carona, divulgar o tônico. Com o argumento de melhorar a saúde pública, o empresário convenceu Monteiro Lobato a escrever histórias educativas com o personagem. Depois, na forma de pequenos folhetos, as encartou nas garrafas do fortificante. Foi essa estratégia que levou o biotônico Fontoura a conquistar a liderança isolada do segmento. Lançada em 1918, a empresa manteve a campanha até os anos 1960. Ao todo, mais de 18 milhões de exemplares foram distribuídos para a população. Brindes também podem ser uma excelente forma de se destacar da concorrência e fazer o consumidor optar por sua marca. O cuidado que se deve ter é escolher o brinde certo. Somente algo diferente, desejável e adequado tem o potencial de virar febre. Veja o exemplo a seguir. Em meados dos anos 1950, na Holanda, as empresas aéreas disputavam o consumidor oferecendo brindes atrativos e caros. Porém, a concorrência se tornou agressiva a tal ponto que o governo decidiu intervir. Baixou uma norma proibindo a distribuição de qualquer brinde com valor superior a 75 centavos, tão baixo que, praticamente, inviabilizava essa prática. As companhias aéreas foram obrigadas a repensar suas estratégias, mas a KLM Airlines não. Analisando atentamente a lei, os executivos descobriram uma forma criativa de driblar a proibição federal. Em trecho algum estava especificado que as companhias só poderiam usar copos normais. Ou seja, por que não oferecer no serviço de bordo copos diferenciados, lúdicos, criativos, que o passageiro se interessasse em levar para casa e até em colecionar? Perfeito, era um brinde disfarçado. Animada com a ideia, a equipe KLM passou a desenvolver as peças. E criaram canecas realmente atraentes, em formato de casas, prédios e sobrados que abrigaram personalidades lendárias da Holanda. Havia a caneca da casa da espiã Matari, do esconderijo da menina Anne Frank, do ateliê dos artistas Rembrandt, Van Gogh, Mondrian, Vermeer e outros. Produzidas em porcelana de Delft, cidade holandesa famosa pelo capricho de seus artesãos, as peças logo conquistaram os passageiros. Como era de esperar, as companhias concorrentes foram se queixar ao governo. Acusaram a KLM de continuar distribuindo brindes acima do valor permitido e estavam certos. Mas a KLM se defendia dizendo que era apenas uma caneca, o que também era correto.
Os advogados da empresa argumentaram que não podiam impedir que os clientes levassem o mimo como lembrança de viagem. Seria muito rude, diziam. Enfim, enquanto a discussão se arrastava nos tribunais, as vendas da empresa decolaram. Em pouco tempo, embarcar num avião KLM para ganhar as casinhas virou mania nacional. As famílias disputavam para ver quem completava mais rapidamente a coleção. A saída encontrada pela KLM se revelou uma das mais bem-sucedidas formas de fidelizar passageiros de toda a história da aviação. Para se ter uma ideia do estrondoso sucesso, até hoje, 50 anos depois, os passageiros da World Business Class da companhia ainda recebem uma miniatura das canecas nos voos internacionais. Apesar de terem virado mania, as casinhas nunca foram postas à venda pela empresa. O charme está justamente em recebê-las após o café da manhã. O único lugar onde é possível comercializar as peças é na internet, onde existe um mercado paralelo em que colecionadores de todo o mundo disputam as casinhas a preços elevados. Quer outra prova do poder de um brinde original? Na década de 1920, sabonete no Brasil tinha que ser cor-de-rosa. Isso porque o líder absoluto do segmento, o sabonete Gessi, tinha essa cor. Pior para a perfumaria Sterling & Cia, que colocou no mercado o Eucalol, um sabonete à base de eucalipto e, portanto, verde. Como era de se esperar, o visual diferente enfrentou a resistência do público. Sabonete verde não é sabonete, pensavam as donas de casa. Para complicar, os irmãos Stern não dispunham de grandes verbas de marketing para promover o produto. O desafio era claro: convencer as clientes a dar uma chance a eles e experimentar a novidade. Numa viagem à Europa, um dos irmãos conheceu uma estratégia inovadora: oferecer, com os produtos, estampas colecionáveis. Feitas em papel cartão, com desenho e texto explicativo sobre temas variados, as peças aguçavam a curiosidade das pessoas naquele mundo pós-guerra em plena transformação industrial. Rapidamente, os irmãos Stern decidiram reproduzir a ideia por aqui. Selecionaram temas relevantes para os brasileiros, como lendas indígenas, paisagens famosas, animais regionais, artistas conhecidos, bandeiras, peças de moda e assim por diante. E imprimiram as estampas exatamente como as originais, com desenhos na frente e textos explicativos atrás. Surgia assim, em 1930, a primeira série das estampas Eucalol. Foi um sucesso estrondoso. Rapidamente, colecionar as peças se transformou numa febre. Ao todo, foram produzidas 3.714 estampas diferentes. Uma estratégia impressionante, principalmente se considerarmos a época em que foi traçada. Hoje em dia, parece muito mais complicado criar estratégias inovadoras e diferenciadas como essa. Vivemos num mundo globalizado, com excesso de informação, concorrentes, produtos sem diferenciais claros. Nesse cenário, se destacar virou um desafio gigante para as corporações. E os dirigentes mal têm tempo para pensar nisso, sobrecarregados com suas responsabilidades. Administrar o negócio, lidar com crises inesperadas, garantir a qualidade do produto, motivar a equipe, manter os clientes, relacionar-se com fornecedores, elaborar estratégias de curto, médio e longo prazos, prestar contas para acionistas, investir na sustentabilidade, cuidar da imagem social e corporativa da empresa, e a lista continua. Por isso, é fundamental para as empresas contar com bons parceiros na área de marketing. Como publicitário, posso afirmar que, atualmente, as agências de propaganda são mal utilizadas pelas empresas. Talvez influenciados pelo termo agência de publicidade, os executivos costumam acionar suas agências somente na hora de fazer publicidade. É provável que a culpa seja dos próprios publicitários. Durante muito tempo, as agências se acomodaram ao papel de fazer filmes para TV e anúncios para revistas. Porém, nos últimos anos, com o surgimento das novas ferramentas de marketing e a contestação da eficiência dos meios tradicionais, as agências tiveram que repensar sua forma de atuar. Isso está levando a atividade publicitária a resgatar seu papel inicial de solucionadora de problemas. Digo papel inicial porque, ao contrário do que apregoam por aí, agências de soluções e publicitários que pensam no negócio do cliente não têm nada de novo. Isso já existia lá atrás, nos anos 1940. Vamos entrando, distinta freguesia. As lojas Clipper já receberam os novíssimos calçados para senhoras, o camelo de cromo alemão, os catamachia de bico fino. Conheça também o 752 com solado de borracha da Vulcabras.
Os vendedores se esforçavam, mas era muito difícil convencer alguém a comprar alguma coisa no mês de junho. Era o mês mais fraco do ano, sem nenhuma comemoração ou fato especial que pudesse alavancar as vendas no comércio. O desempenho era tão pífio que as lojas Clipper, uma das maiores redes de sapatos, chapéus e moda feminina do país, convocaram sua agência de propaganda para pensar numa solução. O publicitário João Dória, principal executivo da empresa, ouviu com atenção as queixas do cliente, entrevistou vendedores, falou com consumidores. No final de sua investigação, ficou claro que não bastaria criar uma simples promoção ou evento isolado. A resistência da população em ir às compras no mês de junho era muito grande. Dória havia acabado de retornar de uma viagem aos Estados Unidos, e se lembrou de ter visto os americanos celebrarem uma data que não havia no Brasil, o Valentine's Day, Dia dos Namorados, em 14 de fevereiro. O publicitário descobriu que tanto o nome como a data foram escolhidos em homenagem ao padre Valentim, um sacerdote que, na Roma do século III, ousou contrariar a ordem do imperador Cláudio II e realizar casamentos em períodos de guerra. Por enfrentar a autoridade, Valentim foi condenado à morte em 14 de fevereiro. Dória avaliou que o Valentine's Day teria grande possibilidade de emplacar no Brasil, mas restava um problema. O mês carente de comemorações e datas festivas não era fevereiro, mas junho. Analisando o calendário, ele constatou que o mês de junho trazia uma data sugestiva, o dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro, no dia 13. Por essa coincidência feliz, Dória levou sua ideia à direção das lojas Clipper. Assim, em 1950, foi lançada a campanha publicitária que dizia: "Não é só de beijos que se prova o amor". Comemore 12 de junho, Dia dos Namorados, com um presente das lojas Clipper. Já no primeiro ano, a iniciativa mobilizou muitos casais, mas foi a partir do ano seguinte, 1951, que diversas outras lojas aderiram e a data entrou definitivamente no calendário de comemorações do brasileiro. Atualmente, nos shoppings e comércio em geral, o mês dos namorados só perde em volume de vendas para o Natal e o Dia das Mães. Na época, quem ficou impressionado com essa sensacional virada das lojas Clipper foi a indústria de produtos infantis, que continuava a amargar vendas magras no sexto mês do ano. Encorajadas pelo sucesso do Dia dos Namorados, a Brinquedos Estrela e a Johnson & Johnson decidiram repetir a estratégia. Em 1960, lançaram uma data destinada aos bebês no mesmíssimo mês de junho. Com o nome de Dia do Bebê Robusto, a iniciativa teve pouco êxito, mas alguém de bom senso percebeu que a proximidade com o Dia dos Namorados atrapalhava. Se quisessem que a comemoração pegasse para valer, deveriam escolher outra data. Foi aí que descobriram um fato impressionante. Já havia no calendário oficial do país um dia especialmente dedicado às crianças, 12 de outubro. Fixada em 5 de novembro de 1924 pelo então presidente Arthur Bernardes, a data nunca havia sido difundida. Perfeito! Assim, em 1961, apoiados pelo decreto presidencial, diversos fabricantes de brinquedos paulistas se uniram e lançaram oficialmente o 12 de outubro, Dia das Crianças. O resto você já sabe. Para a indústria de brinquedos, outubro se transformou no segundo mês mais lucrativo do ano, atrás apenas de dezembro. Pense nisso. Existe a possibilidade de eleger uma data ou época do ano que possa ser trabalhada para beneficiar o seu produto? Dirá você, mas já tem datas comemorativas demais se existe até dia do Office Boy, mas são poucos os dias que realmente conseguem a adesão popular. Por isso, acredito que ainda haja espaço para se criar outra celebração, que certamente favorecerá algum segmento da indústria. Tem um exemplo bem próximo para demonstrar isso. No início de 2008, a Inal, importante fabricante brasileira de preservativos, planejava aumentar as vendas de seu principal produto, a marca Ola, com uma verba de marketing limitada. Ou seja, tinha o desafio que fazer muito barulho com pouco. A empresa é um dos clientes de minha agência, a ID. E a ideia sugerida por nós foi a criação de um dia em homenagem ao sexo. A ideia era simples: fixar uma data em homenagem àquilo que deu origem a tudo, o sexo. Afinal, é graças a ele que você existe, sua família existe, a humanidade inteira existe. O sexo está presente em tudo, na literatura, na arte, na moda, até na Bíblia. A proposta era eleger um dia para a sociedade brasileira discutir abertamente o assunto, mostrar o seu lado positivo e os benefícios da prática, quebrar tabus, combater preconceitos, disseminar o sexo seguro. E, é claro, fazer sexo.
sexo. Surpreendentemente, não havia algo parecido no calendário brasileiro. A data escolhida foi 6 de setembro, não por acaso 6/9. Inicialmente, um manifesto defendendo a ideia foi divulgado na internet e obteve recepção calorosa. Em poucos dias, dezenas de comunidades comentando o assunto surgiram no Orkut. Jornalistas e blogueiros ajudaram a repercutir a iniciativa. Depois foi veiculada uma campanha publicitária associando a marca ao movimento. Em menos de 2 meses, quase 500 mil de pessoas já tinham acessado o site da marca, manifestando seu apoio. Nas semanas que antecederam o Dia do Sexo, empresas de outros segmentos, como motéis, sex shops e floriculturas, manifestaram o interesse em aderir e lucrar com o movimento. Já no ano em que a campanha foi lançada, a Inal registrou 18% de aumento nas vendas do produto Ola. Deu tão certo que a agência e cliente planejam continuar com a estratégia em 2009. O Dia do Sexo tem chance de pegar por uma razão simples: possui apelo popular. Por isso, pergunto novamente: existe a oportunidade de fixar uma data que favoreça o seu negócio?